Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Liberdade de Expressão com Rony César, nosso apresentador, recebendo vários convidados. Vamos ver quem será nosso convidado de hoje. Muito bem, falando do estúdio da Conexão TV novamente, só passando gente boa pelo nosso estúdio, hein? Por aqui você fica conhecendo o que acontece na região, você fica conhecendo um pouco mais dos nossos gestores, um pouco mais da cultura da nossa região. E hoje temos aqui um vice-prefeito que está em exercício, cobrindo férias do nosso querido Fernandinho, prefeito de Descoberto. Juninho Catuca está aqui do nosso lado, vice-prefeito de Descoberto. O Juninho aceitou de coração o nosso convite, está aqui no estúdio da Conexão para bater papo com a gente. E falar de Descoberto é falar do irmão mais próximo, né? 9 quilômetros que nos separa, é o irmão mais próximo que nós temos aqui, né? Há uma irmandade muito forte entre São João Nepomuceno e Descoberto. Um prazer muito grande poder estar em Descoberto, desfrutando de festas por lá, tendo comunhão e essa ligação com os descobertenses. E o Juninho está aqui hoje para falar sobre Descoberto, sobre São João Nepomuceno, sobre as festividades dessa cidade encantadora que é Descoberto. Então vamos ouvir ele. Juninho, boa tarde, tudo bem? Muito bom te receber aqui, tá? Boa tarde, Roninho. Boa tarde, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Não é a primeira vez, né, Sim, Roninho? sim. E o bate-papo é sempre muito bom. E quem realiza um trabalho bem feito, né? A gente está aí sempre prestigiando, sempre que a gente pode, está aí contribuindo para que a gente divulgue também a nossa administração, né? Como você falou, eu estou em exercício, mas isso não muda em nada a comunhão de pensamentos entre eu e Fernandinho. Graças a Deus é uma parceria muito positiva, uma parceria muito benéfica para a população de Descoberto, um momento de vida que a gente está de maturidade, longe de vaidade, longe de outras ambições. A gente quer realmente poder estar lá, poder estar disposto, poder estar fisicamente bem e psicologicamente para poder servir a nossa população. Então, um grande abraço para o Fernandinho, com muita honra, né, que eu até gravei a primeira vez que eu estou em exercício como prefeito, e eu comentei nesse vídeo que é uma honra, né? É um orgulho, mas eu encaro muito mais como responsabilidade. É saber o peso do que eu estou exercendo. Então, essa parte de orgulho, ela fica toda de lado e a gente está tentando. Eu já estou lá uma semana passada toda, hoje estivemos lá de novo. Então, tentando entregar o melhor que a gente pode. Isso. A gente vai ter falhas, claro, mas por falta de compromisso e de vontade não vai ser. Juninho, fala um pouquinho dessa parceria, dessa chapa forte que deu certo, né? Fernandinho e Juninho Catuca realmente está fazendo um trabalho marcante em Descoberto. O Fernandinho já é alguém que não é a primeira vez, já é experimentado, já é conhecido politicamente. Você está chegando como vice agora, né? E essa parceria deu certo, vice-prefeito, a aceitação está em alta, a gente bate papo com um, com outro, nas festas de Descoberta a gente entrevista uma pessoa, entrevista a outra, todo mundo falando que essa química está sendo saudável para Descoberta, está sendo bom para Descoberta. Fala um pouco disso para a gente, dessa química que está rolando entre vocês e a população com aceitação em alta. Eu fico até satisfeito ouvindo isso agora de você, né? A gente não tinha conversado isso antes, então uma interação positiva e a gente fica muito satisfeito porque a gente realmente começou essa parceria política, né? Porque parceria como colegas sempre tivemos. O Fernandinho, em 2009, quando era prefeito junto ao Dr. Cláudio César, que era o vice-prefeito, me deram a oportunidade como secretário de saúde a primeira vez. Então, fui secretário de Fernandinho 4 anos, depois vim a trabalhar com o Marcão mais 8 anos. Sim. Então, assim, é um grupo muito bom de se trabalhar, pessoas muito boas, e sou grato a cada um que me deu essa oportunidade. E foi justamente, eu acho que é nisso que a parceria deu muito forte. Eu não tinha essa ambição, não tinha como objetivo de vida
entrar na política. Eu gostava de contribuir no que eu podia, que era a área de saúde. E veio o convite, eu fiquei meio na dúvida, né? A gente pensa em muita coisa que passa a acontecer a partir desse passo, né? Mas eu não havia disputado a eleição. O cargo é exercer uma função pública, como eu te falei, por 12 anos eu exerci. Né? Fui secretário de saúde 12 anos, então com isso eu tive contato, atendimento, tive quase sempre na dificuldade com boa parte da população. Sim. Posso dizer com famílias de descoberto, com todas, né? Não com todos os familiares, mas com famílias, com todas. E eu venho de uma linhagem, meu pai foi farmacêutico prático, né? Muito conhecido, o Zé Catuca, né? Falecido Zé Catuca, e ele, nessa andança na zona rural na eleição, foi algo que, independente do resultado, me trouxe uma paz interior muito grande, que eu sabia das histórias do meu pai, as que ele contou, as que às vezes ele deixou de contar, por humildade, eu nunca saberia. E você vê a presença de um homem humilde, um homem com 5ª série, mas que na prática foi praticamente o pronto-socorro de descoberta muito tempo, uma época que não havia asfalto, não havia posto de saúde. Então, essa linha de ajudar, o pai chegou a ser vereador numa época que não recebia. Olha. Então, assim, a minha caminhada, e voltando à sua pergunta para ter um contexto, sim, eu sou uma pessoa, a gente convive com meu temperamento forte, não explosivo, mas eu tenho a minha personalidade e sou muito claro, muito leal aos amigos, mas para mim, literalmente, o combinado não sai caro. Sim. Então eu acho que essa foi a grande química dessa dupla. A gente não mente, não existe mentira. Pode haver a gente pode discordar, que é natural e saudável, mas a solução nunca é feita pela conversa pelas costas, pela tentar desonrar o outro. Então a gente é muito sincero um com o outro e no meio disso tudo, que eu acho que foi um dos principais pontos também, quando a gente começou a conversar, eu frequento a Igreja Católica, eu sou católico, Fernandinho também faz parte, e antes da gente conversar qualquer coisa, eu comentei isso com ele, disse, olha, nós podemos ir, mas para fazer o que a gente idealiza dentro da igreja. Nós vamos ser na política o que a gente aprende e vive dentro da igreja. Então, é onde que a gente entende esse lado de ajudar os outros, de querer o bem, de entender muitas dificuldades que acontecem e que o nosso papel é ser justo. Eu sempre fiz muito isso. Ser bom é muito fácil, né? Sim. Eu pegar essas balinhas aqui e distribuir para todos é muito fácil. O difícil é filtrar quem realmente não pode comprar, quem realmente precisa. E aí que entra esse desafio da política. Então, e é esse rumo que a gente tem cada vez mais tentado, ser justo, né? Até na Bíblia fala isso, né? Deus é justo, Deus não é bom, pura e simplesmente, é justo. E eu acho que isso é um segredo do sucesso, um segredo para a vida de uma forma geral. Você tentar ser correto, tentar ser justo. E as consequências é de acordo com o que a gente combina. Legal. Agora, vamos falar um pouquinho, Juninho, sobre as últimas festividades que nós registramos lá em Descoberto, que foi o Réveillon. Natal também chegamos a passar por lá, recebemos o Papai Noel junto, né? Registramos essa chegada do Papai Noel com presentes para as crianças, a praça cheia, crianças brincando, recebendo seus presentes. A cidade está de evento em evento, exercitando a cultura, essas atividades que é importante, mas vamos falar um pouquinho desses últimos eventos.
Recebemos o Padre Antônio Maria lá ontem também, que foi um sucesso. Nós registramos, temos entrevista com ele, o Parque Exposição ficou cheio, as pessoas rezaram, oraram, falaram com Deus. Foi um momento marcante, né? Mas esse fazer eventos, realizar eventos, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que tem que ter verba, tem que ter recurso, tem que ter material humano que te ajuda a desenhar todas as circunstâncias, toda a sequência do evento. E Descoberto tem isso, né? Tem esse preparo de evento a evento, as coisas estão ficando cada vez mais bonitas. Mas fala um pouquinho desses eventos que eu vejo que Descoberto, através dos seus gestores, tem prazer em realizar, prazer em receber visitantes nessas datas, né? Fala um pouco disso pra gente. Então, Rony, isso aí também passa muito por um conceito nosso, desde que a gente começou a administrar. A praça de lá é um cartão postal por si só, né? Então, assim, e a gente, graças a Deus, foi iluminado por uma ideia de Deus de colocar aquele parquinho, que é um parquinho de nível de alto padrão. Sim. É um parquinho de shopping, é um parquinho que é pago para usar aquele tipo de brinquedo. E, com a graça de Deus, a gente está terminando o terceiro parquinho já em Descoberto. Um ali na pracinha, um no Bela Vista e estamos terminando um na Coab. Então, essa ideia de curtir a praça, ela de receber, de focar no carnaval do ano passado, se você lembrar, sim, ele já foi focado para a família. Sim. Cada evento tem a sua vocação, não desprestigiando ninguém, não comparando, mas eu estou falando da gente. Existem tipos de bandas que às vezes focam para o jovem, para o adolescente. A gente tenta mesclar, mas o foco sempre é a família. Sim. Porque é um público que... Você falou isso, o ambiente nesses eventos, ele está leve. Sem dúvida. O ambiente do Padre Antônio Maria, o ambiente na praça de noite, é um ambiente leve. A gente consegue transitar, tanto eu quanto o Fernandinho, tranquilamente, conversando com os outros, sem nenhum atropelo, sem nenhuma cobrança exacerbada, trocando ideia. A gente escuta muito a ideia dos outros. Eu não tenho aliás, a crítica como um empecilho. A crítica, por mais absurda que ela seja, você tem que analisar e ver se ela tem um fundamento. Às vezes ela pode ser errada, não ter fundamento, ou às vezes ela está errada só na forma com que ela foi feita. Às vezes o jeito que é falado, realmente na hora você não leva em consideração pela forma. Sim. Mas eu sempre fiz, nesse período de Secretaria de Saúde, essa autocrítica. Ainda mais que lá era um lugar que eu sempre pegava a pessoa no momento limite de equilíbrio emocional dela. No momento da dor, do sofrimento, da perda ou da quase perda. Então eu tinha que ter o papel de acalmar e ainda resolver. E sempre tentei proteger ao máximo o cidadão descobertense. O meu conhecido, meu familiar, minha família é muito grande lá, tanto do lado de pai quanto de mãe. Mas enfim, é o que eu falo. E isso eu aprendi muito nesse pleito eleitoral, meu respeito por todos que disputam a eleição. Todos da oposição, todas as pessoas que se colocam à disposição, meu respeito aumentou muito. É um momento muito inflamado, muito difícil, e cabe a quem está à frente, sempre, depois de passar do pleito, mesmo durante, não trazer mais dificuldade, mais confusão a isso, porque a gente é uma comunidade, aproximadamente 5 mil pessoas, todo mundo se conhece, nós somos uma irmandade, queira ou não, todo mundo ali tem famílias que estão há gerações, sem dúvida, nesse relacionamento. Então, assim, a gente pensa, quando a gente vem para esses eventos, em voltar essa paz, em voltar a harmonia, receber os vizinhos como sempre fizemos. E as portas vão estar abertas novamente. Nós já começamos neste domingo o nosso pré-carnaval, as nossas domingueiras, onde a gente vai ter o Bloco do Boi, que é uma coisa fantástica. E aqui fica também meu testemunho de uma outra forma que eu vi o carnaval, e já não por administração. Aí, como pai
né? Primeira vez que eu levei minha filha nos blocos, ela tem 3 aninhos esse ano, então ela tinha 2, foi ano passado, eu consegui brincar com ela. O Bloco do Boi é um ambiente extremamente familiar, saudável, folclórico. Em frente à prefeitura, mais ou menos esse ano, eu vi uma imagem, eu parei com a minha menina e a imagem, parece que a gente se transportou a carnavais que a gente só vê pela televisão, carnavais em Olinda, em Salvador, aquele carnaval de bloco. Sim. Que a gente tem lá as nossas quiteiras, os bois, os músicos com bandinha, músicas não apelativas, marchinhas, alegres. Então, eu aproveito esse espaço seu aqui também, peço ajuda nessa divulgação. A gente começa nesse domingo 25. Um pré um carnaval lindo descoberto. O pré tá chegando já tá às portas já, né? Isso, domingo agora. Aí, ó. A gente vai divulgar aí direitinho e com o ensaio do Bloco do Boi. Que né? legal, gente. Então, quem já foi, vai muita gente daqui de São João, muita gente da Redondeza. Sim. O ambiente é muito bacana, muito familiar. A praça, a gente se concentra ali na praça e é uma alegria muito grande. Então, essa a importância desses eventos. A gente que está à frente de administração pública, o raciocínio é um pouco diferente de quando você tem sua empresa. Eu trabalho no setor privado também. Porque a prefeitura ela não tem como objetivo lucrar. Sim. Ela tem cada vez mais, qualquer gestor público, ter a regulamentação do recurso. Usar o recurso público com muito respeito e zelo, para que você faça com que cada real se transforme em mais serviço para a população. Então, o que a gente vê é nesse sentido. Você à frente disso, você tem que ter o social, a alegria, o bem-estar. A saúde tem essa definição. É um bem-estar físico, psíquico e emocional. Você tem que estar com a sua mente boa, você tem que estar com a sua saúde física boa, né? E você tem que estar trabalhando, você tem que estar saudável mesmo, sem doença. Então, é importantíssimo. Eu virei bem adepto de atividade física de um tempo para cá. Eu sempre gostei de futebol, uma corridinha, mas nos últimos 6 meses eu tenho quase que diariamente praticado musculação, corrido, e porque isso é uma forma de disciplina. Qualquer disciplina, ela te leva ao hábito. Sem dúvida. E o hábito te leva à transformação. Então isso é importantíssimo para a nossa vida. De uma forma geral, cada um fazer o que gosta. A fé é algo importantíssimo para todo mundo, cada um com a sua, a gente respeita todas, mas faz parte, uma pessoa, para ela ter equilíbrio, ela tem que estar resolvida. Sem dúvida. Espiritualmente e fisicamente. Equilíbrio é 50%, né? Não, o equilíbrio é tudo. É tudo, é impressionante. Você pode ter talentos, dons, simpatia, uma boa educação em casa, um pouco de dinheiro, diploma na parede, tudo isso. Se você não tiver equilíbrio, você não faz gestão disso. Você não vai fazer gestão de todos esses dotes que eu falei aqui sem você ter sensatez, equilíbrio, você estar no centro para gerenciar tudo. Isso é muito importante. Um profissional disciplinado, um profissional com rotina, e um talentoso indisciplinado, dificilmente o disciplinado não vai ter mais sucesso. Porque é o equilíbrio de tudo. Sim. Em condições iguais, o talentoso provavelmente vai ser muito melhor. Mas não adianta nada esse talento sem dúvida. Você cuidar dele. Sem dúvida. Agora, Juninho, fala um pouquinho pra gente das parcerias. Descoberto também tá bem de parceria, né? Temos deputados aí que estão apoiando mesmo Descoberto. Recebemos o deputado Adriano Alvarenga lá, recentemente. Ele é querido lá, realmente abraça Descoberto, tá próximo, tá perto.
está ouvindo a comunidade, ouvindo a população. Fala um pouco dessas parcerias de estadual, federal, frequentando Descoberta. Isso é importante para a gente. Esse é outro ponto, né, que, como eu te disse, eu não participava diretamente na política, mas sempre acompanhei, eu sempre tive essa preocupação, esse carinho por Descoberta. Sim. E hoje, como em tudo que eu tento fazer, eu tento entregar, dar o meu melhor. Como a gente tem que correr atrás. E o Adriano Alvarenga é suspeito, né? Nosso santo bateu desde o primeiro dia que a gente se conheceu. Começou. Ele é pedra 90, é um cara... Eu acho que na vida você vai aprendendo muito com isso. A pessoa que você olha no olho, sim, e conversa, e ela conversa com você olhando no seu olho, sim, ele também te conhece e com isso as coisas vão acontecendo. Ele foi um parceirão, no momento em que Descoberto, a gente tinha acabado de assumir, fez uma viagem para Belo Horizonte e houve uma chuva forte, deu umas partes com enchente, coisa e tal, então nós ficamos meio para baixo, mas isso eu tenho muito comigo. Eu sou uma pessoa muito... eu sou muito realista, mas dentro do realismo com um sentimento otimista. Eu vejo a situação, mas eu penso só como resolver. Sim. E o Fernandinho é uma pessoa também nesse sentido. Então a gente lá em Belo Horizonte, quando a gente teve a notícia, veio aquele baque, não, vamos resolver. Ligamos para o Adriano, no outro dia recebeu a gente no gabinete, liberou 700 mil reais para a gente, e a partir dali só foi aumentando. Então, assim, é um parceirão. Tem outros deputados estaduais ajudando a gente, vai chegar o momento certo da gente agradecer a todos. Assim como no federal, o Luiz Fernando, sempre um parceirão com a gente, desde antes da campanha. O Mário Eringer repassou um dinheiro importante, é o presidente do partido, Fernandinho. Então, assim, são situações que a gente reconhece a gratidão, né? A gente tem os nossos caminhos, mas de uma forma geral, o Alvarenga e o Luiz Fernando estão junto com a gente há algum tempo e a gente espera tá conversando sempre, trazendo para Descoberta. E nesse gancho, eu aproveito, é algo até que eu quero, na época, muito frisar sobre votos. Eu sou altamente democrático. Isso é direito, sim, mesmo, cada um vota em quem quer, é direito. Porém, a gente também tem que ser realista. Não adianta você votar num deputado de internet. Sim. Quem manda dinheiro para um município do nosso tamanho são deputados. Sim. A gente tem que ver quem ajuda a gente na hora que a gente precisa, no nosso dia a dia. Então, não, como eu te disse, é democrático, mas você tem que pensar no seu lugar. Saúde, na sua cidade. Saúde custa caro, não é barato. Você tem que ter um deputado que ajuda. Esporte custa caro. Educação custa caro. Passa da cultura com eventos e tudo mais, você precisa ter gabinete, você precisa ter portas abertas em Brasília, em BH, você precisa ter trânsito. Isso. E gente próxima, porque se não tiver, não tem como fazer uma gestão legal, porque a gente quer realmente fazer o caminho bom para a comunidade, para a população, mas precisando de verba. Sim. É o que você falou, precisa ter realmente. E lá a gente... não carrego essa situação de ideologia, como eu te falo, a minha vida equilibra tudo, eu acho. Sim. Né? Então, lá a gente recebe recurso de deputado, de quem, o vereador que tiver um deputado, que levar, sim, a gente aceita, a gente divulga, a gente não tem essa vaidade de que só eu, o Fernandinho, ou só o Fernandinho. Não, sim, o bom é para Descoberta, o que for feito para a população vai ser aceito, vai ser divulgado, dado crédito a quem de direito, mas esse é o recado que eu gostaria de deixar, para tá chegando, né, assim, não tá no tempo, é um ano complicado, então assim, escolha dentro do que você prefere, do que você gosta, mas olhe pelo município, olhe quem manda recurso para o município. Outro setor, Juninho, te interrompendo um pouquinho, que eu não falei aqui, não incluí, que é um setor caro e que precisa atuar no município, que é o setor de obras. Gente, nós precisamos ter recurso.
Agora, os deputados estaduais e federais estão de portas abertas, esperando lá seus gestores. Agora, nós precisamos também ter gestores que vão lá, Isso. que fazem essa ponte acontecer e que sabem fazer um meio de campo legal, são bem relacionados, né? Um prefeito, graças a Deus não é o caso de Descoberto, não é o caso de São João Nepomuceno, não é o caso da nossa região, mas um prefeito de ar-condicionado, um prefeito que fica na cadeira, na mesa, esperando a população para abraçar, para bater papo, não sai do gabinete, não viaja. Às vezes a gente fica falando, meu prefeito está viajando demais. Graças a Deus que está viajando demais. É isso aí. Na prática, o que a gente tem observado que a gente tem uma resposta, um apoio muito maior quando a gente vai junto, porque também a gente demonstra mais força. Sim. E, por outro lado, a última viagem a Brasília, a gente voltou com 1.400.000. 700 já estão na conta e 700 para ser pago agora na frente. Então, assim, os resultados são muito importantes. Porque qual que é o importante da viagem? Dificilmente um deputado vai te ligar Sim. e falar assim, ô Roninho, eu gosto muito de você, você é bonitinho, eu vou Sim. mandar 1 milhão pro seu município aí. Tem um monte de gente batendo na porta lá. E tem gente que vai toda semana. Então, assim, a gente é focado, a gente tenta enxugar para quando vai já conseguir fazer as visitas necessárias e, graças a Deus, tendo o resultado necessário. E esse ano promete muito. A nossa gestão, que eu sempre falo isso muito com o Fernandinho, vamos fazer uma coisa própria, né? Vamos trilhar um caminho, entendeu? Não precisa comparação, não precisa nada nesse sentido. Vamos trilhar um caminho que a gente acha que é certo. E é isso que a gente está fazendo, está enveredando aí num caminho que até então ele quase não foi utilizado. E para esse ano a expectativa de resultados, se Deus quiser eu vou poder falar mais abertamente numa próxima ocasião, quando estiver acontecendo com você, e te explicar a estruturação que a gente está fazendo para ter uma entrega, ter resultado. A vida inteira eu trabalhei em função disso, ter resultados. A gente tem que trabalhar, dar o melhor no que a gente está fazendo no momento. Então, essas viagens são extremamente importantes para o munícipe, para a comunidade, para o nosso município. O recurso está na capital do estado e na capital federal. Então, a gente tem que ir aonde o dinheiro está. Sem dúvida. Lee, está chegando no final, não vou tomar muito seu tempo não, você está em exercício, não para, né? Tem que atender a população de Descoberto, tem que dar assistência. Mas fala um pouquinho para a gente da zona rural de Descoberto. Como é que tá? Como é que está a zona rural? Sabemos que é extensa também e faz um trabalho bonito lá, né? A gente de vez em quando roda lá as estradas rurais também. Fala um pouco como é que está a zona rural de Descoberto. A minha mãe é de origem de zona rural. Sim. A família toda, a família Paula. Então a gente já tem um carinho especial pela zona rural. Isso já veio desde quando eu fui criado nesse meio, né? Nesse ambiente. Os irmãos da minha mãe eram lavradores, eram criadores, eram proprietários rurais de pequeno e médio porte. Sim. Na verdade, pequeno porte, Descoberto raríssimas exceções. Então, nessas andanças, a gente sempre escutou, e te falo isso também com experiência desse tempo na secretaria, é um pessoal que não pede muito. O fundamental é a estrada. Existem outras coisas que têm e vão ser feitas e estão sendo feitas, mas a estrada ela tem que ter essa atenção. Então, e essa posição nessa andança, eu sempre escutava o pessoal de uma determinada zona rural, ou Ribeirão dos Mineiros, Serra, falando muito sobre a estrada quando ele foi prefeito. Então, nesse ano que passou, fizemos um trabalho muito bom. O Fernandinho tem um capricho, um empenho muito bom para
para esse público, para os proprietários rurais. Então, assim, a gente demorou um pouco mais, não chegou em outros locais que já haviam uma manutenção maior, porque o trabalho foi bem intenso nessa comunidade, nesse lado. E graças a Deus, assim, ficou um trabalho muito bem feito, e a gente já começou em outros lugares, chegou a fazer em outros, mas a gente ainda não atendeu da forma que a gente quer todas as localidades, porque a partir do momento que todas forem feitas do jeito que a gente fez no Ribeirão, a gente vai conseguir depois fazer somente a manutenção. O trabalho já vai estar prontinho. Legal. E fica muito mais fácil. Então, esse respeito com a comunidade rural, a gente está indo em busca de parcerias para melhorar o gado, tanto o leiteiro quanto o de corte. Então, a gente quer trazer uma tecnologia também, principalmente aproveitando as pessoas que já mexem lá, que já têm uma experiência mais exitosa. Então, o nosso mandato, o nosso jeito, ele é muito participativo. Legal. As portas estão sempre abertas. A gente tem uma ideia. A gente precisa de quem está no meio falar o que quer, como que a gente pode ajudar. Então, de uma forma geral, esse o nosso perfil de mandato. Para finalizar, Juninho, só queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa grande equipe de funcionários públicos que Descoberto tem hoje. São setores que precisam de material humano e Descoberto, graças a Deus, tem gente boa, né? Nós temos o Guia da Cultura, nós temos aí o setor de obras também em boas mãos, secretariados compromissados. É importante para um prefeito, para um gestor, ter uma equipe disponível, uma equipe que ama o que faz, uma equipe apaixonada pelo município, uma equipe que realmente faz um trabalho bonito. São secretariados que amparam uma gestão e que ajuda muito também, né? É isso aí. Primeiramente, assim, nominalmente, seria até uma covardia a gente citar né? Porque a gente que... o detalhe, eu e o Fernandinho somos funcionários públicos concursados. Então, a gente sabe muito bem a importância de cada um, o comprometimento de cada um. Então, a gente tenta valorizar, também cobrar, mas sempre no intuito de dar resultado. Sim. Então, essas pessoas, graças a Deus, ajudam muito, elas são fundamentais para que a engrenagem funcione, né? Então, é só agradecer a parceria, o compromisso, né? A lealdade de todos eles. E a gente também tenta estar ali na hora que eles precisam, na hora que a corda está mais afrouxada, né? Sim. Para finalizar, gostaria que você olhasse para as nossas lentes ali, nossa câmera, e despedisse do pessoal de casa com as considerações finais, te agradecer mais uma vez por estar aqui na Conexão. São praticamente 2 horas e 44 minutos, separou esse tempo nosso vice-prefeito que está em exercício em Descoberto para vir aqui, para gravar com a gente, para que esse vídeo pudesse chegar até você. Mas eu gostaria que você usasse suas considerações finais para falar com quem está em casa, quem está em Descoberto, quem está nas 30 cidades e quem está também pela internet, Brasil, mundo. Falar com o pessoal sobre a sua vinda aqui na Conexão com as suas considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite, sempre um prazer. O bate-papo, se não fosse os compromissos, eu acho que rendia a tarde inteira, né? Sem dúvida. E agradecer a oportunidade, né? Primeiro que Deus me deu, né? De estar com uma responsabilidade sem tamanho, né, gente? Como eu estou falando, às vezes existem as brincadeiras sobre política, mas quando você é do lugar, você gosta do lugar, você está sentado na cadeira de prefeito, é uma honra, como eu te disse, eu me sinto honrado pela população, pela consideração, né, pela confiança, mas com a responsabilidade acima de tudo. Não é um local de vaidade, não é um local de se engrandecer, é um local que a gente está lá para tentar fazer o melhor para a maioria, sempre. Para todos, 100%, nem Deus. Mas quando você faz o certo, é o que te dá a consciência tranquila. Então, agradecer
ao Fernandinho, que é um parceiro sem palavras. A gente vê muito comum, né? Em política existe eleição, aí passa um tempinho, o prefeito e o vice-prefeito bate cabeça e nem se olham, né? Sim. Então, eu estou nesse momento para ele descansar, mas a gente continua com a ideia, é a mesma. O raciocínio continua, né? A gente está nessa parceria. Então, agradecer a ele pela oportunidade também de ter entrado nessa vida política, né? Um cara incansável. O Fernandinho, tem hora que a gente brinca que deve ter uns 2, 3 dele dentro descoberto, porque não é possível, né? É ele por tá aí. em tudo. É por aí. Então, e mais uma vez, eu espero conseguir e sempre estar honrando a população descoberta, independente de eleitorado ou não. Eu represento a população, eu represento o município. Então a gente quer cada vez mais ser uma pessoa que esteja fazendo certo, esteja dando conta do cargo que a gente ocupa, que é, como eu te falei, de uma responsabilidade fora do comum. Então, a minha entrega, a minha boa vontade, pode contar comigo. Eu espero o tempo que Deus permitir fazer sempre o melhor. Beleza, gente, vai ficando por aqui. Outras pessoas vão passar para bater papo com a gente aqui na Conexão. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, um bate-papo importante, interessante. Hoje recebemos aqui o vice-prefeito em exercício de Descoberto, Juninho Catuca, está cobrindo férias aí do nosso prefeito Fernandinho. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, aqui na Conexão, com vários convidados e pessoas que fazem a diferença na região. Sem contar que o nosso vice-prefeito que está aqui do nosso lado vai mudar o uniforme dos funcionários públicos lá de Descoberto. Será o do Botafogo. Corta o microfone dele, vai no Botafogo.